Gente, deu uma quedazinha aqui no celular, então a tia Amanda vai voltar no ponto que a gente tá bom? Falando sobre a invasão dos dórios, ok? Destruíram a civilização creto-micênica, provocando a dispersão de parte da sua população para o interior e para as ilhas do Mar Egeu e a costa da Ásia Menor. Esse episódio é conhecido como a primeira diasporada, ou seja, significa dispersão, ok? Só para recapitular, desculpa. A formação do povo grego foi através desses 4 povos, tá? Não apenas de uma cultura só, não. Foram várias culturas, tá bom? Isso é importante você grifar, tá bom? E agora, como mencionamos aqui a questão da cidade de Atenas, da cidade de Esparta, a gente já vai conhecer já como surgiu Atenas e como surgiu Esparta, tá bom? E o que cada uma representava, ok? Agora a gente vai para o tópico como viviam as primeiras comunidades da Grécia, ok? Como que elas viviam, ok? Vamos para esse tópico aqui, ó. Eu vou botar nesse cantinho aqui, ó. Como viviam as primeiras comunidades da Grécia, ok? Então vamos lá. Preparou? Pegou a sua canetinha? Então vamos lá. O estudo desse período começou a ser feito principalmente pela análise de 2 poemas atribuídos a um poeta chamado Ilíada, relatos sobre a expansão dos aqueus na Ásia Menor, e a Odisseia, a narrativa sobre a volta dos heróis gregos da guerra de Troia e a vida cotidiana. Por isso, alguns historiadores chamam essa fase, que vai de 1200 até 800 a.C., dos tempos homéricos, ok? E as comunidades, grifa agora, viviam independentes uma das outras e eram organizadas em famílias coletivas. Eram chamadas de genos, que se reuniam descendentes de um antepassado comum. E cada geno era chefiado pelo membro mais velho, que era chamado de opater. Opater significa autoridade militar. Autoridade militar, religiosa e política. Era uma autoridade maior entre eles, tá bom? Grifa também agora. A economia era sustentada em agricultura e no pastoreio, tá bom? E também na pecuária. A terra era uma propriedade coletiva. A produção destinava-se à subsistência da família. E o comércio era pouco desenvolvido. Pode grifar. E feito com base nas trocas diretas. Não havia desigualdade econômica ou social, típica das sociedades que estruturavam sobre a propriedade privada da terra, ok? Aí vem cá embaixo, ó, o crescimento populacional foi maior que a produção, que começaram a faltar alimentos. E a terra, grifa aí, as terras para o cultivo também eram poucas para tantas pessoas. Por isso, o pater, né, que era a autoridade, né, que era a autoridade máxima, né, passou então a dividir as terras e beneficiou seus parentes mais próximos, dando-lhe os melhores lotes, que foram transformados em propriedades privadas. Ou seja, ele dividiu, mas ele deu uma boa parte só para os membros que eram da família dele, ok? Aí vem embaixo, ó, passou a existir essa acentuada desigualdade social. Ou seja, formou-se uma poderosa camada, ou seja, a aristocracia rural, que eram os proprietários de terra. Alguns membros dos genos ficaram com terras menos férteis e outros, passaram a se dedicar ao artesanato ou ao comércio. Mas a maioria da população dos genos ficou sem terra alguma e começou a abandonar o território. Dedicaram-se ao quê? À navegação e foram explorar as costas do Mediterrâneo, do Mar Negro, onde fundaram as colônias. Ou seja, então, como viviam as primeiras comunidades da Grécia? Vimos que a sociedade, né, dos genos, né, que era formada por uma grande família, né, que era pais,
irmãos, primos, avós. E isso aqui era a camada mais poderosa, tá? E só eles que podiam se tornar reis, tá bom? Nós vimos que o pater, né, vou colocar aqui no cantinho, era uma autoridade militar, religiosa e política. Ele era uma autoridade maior, tá? E vimos que o que se desenvolveu dentro da Grécia foi o quê? Foi o comércio, a agricultura e pecuária, tá bom? Aí nós temos aqui embaixo, ó, a expansão colonial. Como foi tudo isso? Grifa foi marcado por um intenso movimento, de colonização, decorrente da necessidade de terras férteis, por causa do aumento populacional, ou seja, por causa do aumento da população ocorrido na época. Sem ter mais terra na Península Balcânica, os gregos, grifa, iniciaram uma intensa navegação pelo mar Mediterrâneo, fundando colônia em regiões como o sul da Europa, ao norte do Mar Negro e as costas asiáticas e ao norte da África. Essa emigração, grega foi denominada segunda diasporada. Pode grifar, tá bom? Porque como eles viram que eles não tinham mais terra, não tinham como sobreviver, eles começaram a se expandir e começaram daí a formar suas colônias. Grifa para mim também. As colônias eram politicamente independentes. Apesar de manterem vínculos com suas cidades de origem, consideravam-se pertencentes a uma comunidade helênica. Ou seja, helênica significa o quê? Tá logo no cantinho aí, ó, pode grifar. É o nome dado pelo qual a Grécia Antiga